para você que não me conhece, eu me chamo Nara e nesse canal eu mostro como fazer bonecos de pano decorativos. Já dei o play nos projetos para o Natal e hoje você vai ver como eu fiz essa roupinha super charmosa, essa boina e esse penteado sem usar um pingo de cola, gente. Não acredita? Então fica comigo até o final do vídeo. Lembrando que para adquirir os moldes em PDF, tanto das roupas como da boina, é só entrar em contato comigo pelo link de WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não esquece também de seguir lá no Instagram, é @naraatelierdebonecas e agora vem comigo costurar. Bom, eu vou começar aqui pelas alças e lembrando que todas essas medidas aqui estarão descritas lá no projeto, tá? Junto com os moldes. Então aqui eu dobrei na ponta, ó, dobrei uma vez e aqui também, tá? Depois de dobrar, você vai dobrar até a metade aqui e a outra parte também. E nisso, você vai fazer um viés, tá? Depois, você vai franzir esse bico bordado. Eu fiz uma costura aqui, ó, sem dar retrocesso. Fui seguindo com um ponto bem grande, tá, gente? Que é já para facilitar na hora de franzir. Então, aumenta aí o ponto, deixa ele bem grandão e começa a fazer a costura sem dar retrocesso. Não precisa fazer nem no começo, nem no final. E aqui é só puxar esse fio de trás e vai franzindo até ficar na mesma medida aqui desse viés, tá bom? Então, vou franzir, depois vou encaixar aqui e dobrar para fazer uma costura com retrocesso no começo e no final, já com o bico todo franzidinho aqui dentro desse tecido. E vai ficar dessa forma a alça. Não é difícil, tá, gente? Vai fazendo com calma, alfineta muito isso aqui para facilitar na hora de costurar, senão vai ficar bem complicado. As alças estão costuradas, agora eu vou reservar para fazer a parte de baixo do vestido. Eu tenho aqui duas faixas de tecido. Cortei nas medidas que estarão lá no projeto. E agora, gente, é só colocar direito com direito. Isso se você quiser fazer com dois tecidos de estampas diferentes, tá? Aqui eu vou colocar bem alinhado o corte e vou fazer uma costura com retrocesso no começo e no final, bem aqui próximo da bordinha, tá? Vou fazer isso na faixa toda e depois eu vou fazer um acabamento com zigue-zague para isso aqui ficar bonitinho, tá bom? Porque, enfim, vai ficar na parte interna do vestido, mas é bom que fica com um acabamento bacana. Então, vou fazer a costura reta e depois o acabamento com o zigue-zague. Já foi feita a costura, depois fiz o zigue-zague e agora a gente vira para rebater essa costura. Aí vai deixar com acabamento bem bonitinho. Isso é opcional, tá, gente? Mas eu acho interessante fazer. Ó, vira assim. E depois passa a costura bem aqui próximo do encontro dos dois tecidos. Costura feita. Depois eu fiz o acabamento aqui embaixo, fazendo a bainha. No caso, são duas dobrinhas que a gente vai fazer, tá? Dobra duas vezes, passa a costura com retrocesso no começo e no final. E agora, vamos precisar fazer um viés. Ele vai ter mais ou menos a medida da cintura da boneca. E essas medidas estarão lá descritas no projeto, tá? Então, a gente vai fazer um viés. E o passo a passo, gente, é o mesmo da alça, tá? Só que a gente não vai costurar agora, a gente vai fazer esse viés e vai reservar. Aqui já tá o viés pronto.
E aqui na faixa de tecido, eu vou dobrar nas laterais apenas uma vez e fazer o zigue-zague até o final, tá? Do outro lado, da mesma forma, dobro uma vez, faço o zigue-zague como acabamento, sempre com retrocesso no começo e no final. E depois, gente, vamos fazer uma costura aqui na parte de cima, sem dar retrocesso, tá bom? Então, você começa a costura aqui, bem na bordinha, e depois que fizermos essa costura com um ponto grande, nós vamos puxar o fio de trás para franzir, da mesma forma que a gente fez aqui para o babadinho da alça. Então, faz a costura sem dar retrocesso, aqui em toda essa parte de cima, para franzir até encaixar nessa medida aqui do viés, tá bom? Então, a gente vai alfinetar da mesma forma que fizemos lá com a alça, alfineta tudo, vai estar franzido isso aqui, ó, e encaixa dentro desse viés, tá bom? Aí é só passar a costura com retrocesso no começo e no final, bem aqui pertinho da borda, tá certo? Então, vou para a máquina fazer todas essas costuras e volto para mostrar para vocês. E agora que tá tudo costurado, olha só, eu vou unir direito com direito. Vou alfinetar isso aqui e passar uma costura reta com retrocesso no começo e no final, tá bom? Depois é só desvirar. Bom, depois eu coloquei aqui no corpinho dela, porque eu vou precisar medir a altura das alças. Então, eu preciso primeiro colocar no corpinho e fazer as marcações para poder deixar tudo na altura certa, os dois lados. E aqui, gente, para colocar no corpinho da boneca, você vai colocar por baixo, tá? Aqui eu coloquei um pezinho de cada vez, então você pode ter a impressão de que não vai conseguir passar por conta dessa medida aqui. Só não dá para passar os dois pés ao mesmo tempo, tá? Então coloca primeiro um, depois o outro. Bom, coloquei aqui no corpo, agora vou posicionar a alça e depois dar uns pontinhos invisíveis aqui, ó, para poder prender essa alça aqui. Primeiro você alfineta, tá? Alfineta para depois marcar a altura certa. Deixa centralizada aqui, ó, a costura atrás. Vou colocar um alfinete. Aí depois você vai alterando isso aqui, deixando na altura que desejar. Aqui, vou posicionar na parte interior da saia e vou alfinetar. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só vou mostrar um lado aqui para vocês entenderem. Aí, você vai virar o corpinho e vai ver a altura, se deu certinho aqui. Ó, pra mim tá bom, então vai ficar na parte interna. Vou pôr um alfinete, ó, só pra prender mesmo aqui. E vou fazer uma costurinha com ponto invisível à mão mesmo, tá? Usando agulha comum, para poder ficar costuradinha essa alça. Do outro lado, faço a mesma coisa, né? É só repetir o mesmo processo aqui desse lado. Aí, deixa na altura que você quiser. E vai estar pronta essa parte da roupinha dela. Olha só, gente, já fiz as costuras, pegando toda a parte aqui, ó, da alça, fazendo pontinhos invisíveis com a agulha comum. Então, aqui, ó, não arrematei a costura, eu fiz só para vocês verem que dá certo, ó, tudo costuradinho. Mas, se você não quiser fazer com pontinhos invisíveis usando agulha comum, você pode também tirar essa parte aqui da máquina, ó, onde
onde ficam os acessórios, encaixar a roupinha e fazer uma costura em toda a volta aqui na bordinha, ó, para rebater, tá bom? Aí vai ficar a costura aqui e essa costura na parte superior. É uma opção, aí você é quem decide o que vai fazer na roupinha da sua boneca. Finalizei as costuras das alças e aqui costurei botão comum mesmo, não abri casinha, tá? Então aqui ele só tá como um botão decorativo. E agora vamos ao passo a passo da blusa. Eu vou reservar essa parte da roupa. E aqui, gente, eu tenho um tecido tricoline 100% algodão. Risquei usando o molde da manga. E aqui eu tenho um pedaço de bico bordado. E depois recortei, deixando um espaço ao redor, né? Uma margem de costura. E agora é só você dobrar aqui 2 vezes e passar uma costura até o final, tá? Depois, a gente vem aqui com o bico bordado e costura no lado direito do tecido, tá? Então, vou pra máquina fazer isso e volto já já. Já fiz a costura e o próximo passo é colocar um elástico chato aqui no lado esquerdo do tecido e fazer a costura usando o ponto zigue-zague, tá? Vou usar esse elástico aqui, ó. E não precisa cortar o elástico. Pega o metro que você tiver, vai costurando na manga e deixa para cortar quando finalizar a costura, tá? Ah, e para quem não sabe, já tem vídeo aqui no canal mostrando como costurar tanto o elástico chato como o lastex. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar e aprender como colocar na roupinha da boneca, tá bom? Bom, já costurei o elástico, fica assim, ó, no lado direito, todo franzidinho. E aqui eu costurei um pouquinho acima dessa costura, que no caso é a costura do bico bordado, tá? Então, você põe o elástico um pouquinho acima e vai fazendo a costura com o zigue-zague. Ah, gente, antes de colocar o elástico, é bom você dobrar a manga, né? Coloca direito com direito, vinca e faz uma marcação aqui em cima, ó, bem no meio. Isso vai ajudar na hora da gente encaixar nas outras partes. Então, aqui, ó, fiz uma marcaçãozinha com lápis. Minha caneta fantasminha, acabou o refil dela, vou ter que comprar. Por isso que eu risquei usando lápis. E agora, vamos ao passo a passo. Aqui, ó, para encaixar os tecidos. Vocês vão ter acesso a 4 moldes para fazer essa blusa. Então, no caso, é o da manga, né? E essas 3 partes aqui. Eu coloquei direito com direito para riscar. Não vai costurar nada agora. Por enquanto, é só dobrar, riscar e recortar, deixando uma margem de costura, tá? Fiz isso com os 3 moldes, olha só. E agora, vamos tirar os alfinetes para poder fazer o encaixe dessas partes. Bom, agora se liga aqui na montagem dessas partes para você não costurar errado e não ficar aí perdida. Para quem tá iniciando, pode ser que fique com um pouquinho de dificuldade. Olha só, aqui eu coloquei a parte da frente, né, que isso daqui corresponde à parte da frente da blusa. Então, o lado direito tá para cima. Aqui eu coloquei direito com direito sobre essa parte. Note que aqui no lado esquerdo eu coloquei a parte que corresponde ao molde que tem esse cantinho mais alongado. Vai ficar aqui no lado esquerdo, passei a costura. E aqui coloquei esse tecido no lado direito, que corresponde àquele outro molde que é mais curtinho aqui na gola. Olha só, direito com direito, cava com cava e passei a costura. Nessa outra parte aqui, você vai fazer o contrário. Então, aqui tá a parte de baixo, né? Da mesma forma que eu fiz desse lado.
E aqui, ao invés de colocar essa parte com a gola, com esse risco da gola mais curtinho, você põe a outra parte mais alongada. E aqui desse lado tá a parte mais curtinha, que no caso é essa aqui. Então, numa parte eu coloco essa no lado direito e aqui no lado esquerdo, tá bom? Aí não tem erro, gente. Depois, quando você vira para encaixar, bate certinho e vai encaixar bem cada parte. Aqui a parte da frente, aqui é a parte que tem aquele cantinho mais alongado e aqui que tem aquele cantinho mais curto, ó, próximo da gola, e fica certinho, tá? Então, atentem-se a esses detalhes na hora de montar, para não ficar aí com muita dificuldade, tá bom? Faz desse jeito que eu tô falando que dá certo. Agora que já colocou sobre a outra parte, você vai abrir essas costuras, vai vincar aqui, ó, onde ficam as alças, para facilitar na hora de costurar, porque senão fica embolando aqui em cima, tá? E é só virar. Faz a mesma coisa do outro lado, olha só, já vinquei, fica assim como vocês estão vendo. E o próximo passo é fazer uma marcação, pode ser com lápis ou com a caneta fantasminha, aqui nessa parte que é um pouco maior do que essa, tá? Aí você vai fazer um tracinho aqui, outro aqui, indicando a abertura. Então, toda a peça vai ser desvirada e passada por aqui, tá? Isso significa que nesse cantinho a gente vai iniciar a costura. Antes, alfineta tudo, tá, gente? Põe alfinete em tudo para facilitar na hora de costurar e não ficar saindo do lugar. Então, tá aqui, eu vou iniciar a costura com retrocesso desse cantinho e vou seguindo em cima do risco. Olha só, vou costurando, passo por aqui pela gola e finalizo aqui com retrocesso novamente. Não é difícil, tá? Qualquer coisa, pausa o vídeo para fazer tudo certinho, sem pressa, né, gente? Então, ó, vai estar tudo costurado e a abertura vai ser aqui. Aí, depois de costurar, o que é que você vai fazer? Cortar aqui essas pontinhas, dar uns piques e também dar uns piques nesses cantos arredondados, olha. Nessas partes arredondadas, principalmente na gola. Gola, manga, você vai dando uns piques com a tesoura, se não tiver a tesoura de picotar, né? Aí sim você vai desvirar tudo por essa abertura, tá bom? Olha só, desvirei, ficou assim. E aqui, iniciei uma costura, é opcional, tá, gente? Mas eu resolvi fazer uma costura aqui com retrocesso no começo. Aí, fui seguindo, passei pela gola e finalizei aqui com retrocesso novamente, tá? Aí, deixou a gola um pouquinho mais estruturada, mas se não quiser fazer, também não tem problema. E agora, vamos encaixar as mangas. Coloca o tecido aqui, ó, direito com direito. E você vai posicionar assim. Lembra que a gente fez uma marcação no meio da manga, né? Então, você vai colocar aqui, exatamente na metade, onde tem as costuras, ó. E vai alfinetar. Depois, você vai distribuir essa manga até completar a parte aqui da cava. Essa manga, ela não é franzida, tá? Por isso que tá batendo certinho aqui a medida dela. Se fosse para franzir e deixar ela bufante, teria uma medida bem maior para depois franzir e encaixar aqui na cava. Mas como não é franzido, então é dessa forma que eu tô explicando aqui para vocês. Ó, vai distribuindo
para depois fazer uma costura em cima do risco. Ó. Aqui vai bater certinho com essa parte. Do outro lado faz a mesma coisa, tá, gente? Não tem segredo na hora de fazer a montagem aqui, ó. Vou encaixando, alfinetando, para depois passar a costura. E a costura, você começa aqui, nessa pontinha, com retrocesso no começo, vai seguindo em cima do risco e finaliza aqui, tá? Então, é daqui pra cá. Bom, ficou assim, depois que eu costurei, olha só. E ao finalizar a costura, eu resolvi fazer o zigue-zague como acabamento em toda a volta, tá? Por que eu fiz isso? Porque a gente fez as outras partes com tecido dobrado e as mangas não foi com tecido dobrado, lembra? Então, aqui ia ficar aquele corte de tecido desfiando e para evitar isso, eu fiz a costura e depois finalizei com um zigue-zague ao redor. Tá? E ficou assim. Agora, a gente une direito com direito. Depois, a gente alfineta tudo para fechar dos lados. Olha só. Alinha bem. Alfineta tudo aqui e faz a costura com retrocesso aqui no começo. Vai seguindo até a parte de baixo da manga e depois vem pra cá, pra ponta. Sempre com retrocesso no começo e no final. Depois, quando você alfineta, isso daqui fica bem certinho, tá? E aqui do outro lado também é a mesma costura. Ó. Põe um monte de alfinetes pra garantir que não vai sair do lugar. Vou pra máquina fazer isso e depois, gente, é só desvirar. Ah, se possível, faça também o zigue-zague aqui como acabamento nessa parte da manga. Aqui não, porque o tecido tá dobrado, então não precisa. Mas daqui da ponta até embaixo da manga, é importante fazer o zigue-zague como acabamento, porque aqui também, ó, tá o corte do tecido desfiando, tá? Então, depois que costurar tudo, aí você faz um zigue-zague só daqui até aqui. Faz isso nas duas mangas e pronto. Aí sim você vai desvirar, tá bom? Olha só, já fiz a costura e o próximo passo é escolher que tipo de botão você vai usar para fechar essa blusa na parte de trás. Eu vou usar o botão de pressão de plástico. E, para quem não sabe, já tem aqui no canal um vídeo mostrando como fazer o uso desse alicate, como aplicar os botões. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você não perder tempo procurando lá na playlist. E o link vai estar disponível, você vai lá, assiste, e na descrição também vai estar o link da Shopee, né? Eu comprei na Shopee o kit com alicate e as outras ferramentas, e vai ter o link do alicate, do kit completo, e o link também dos botões, tá? Eu usei o de 12 milímetros. Daí, vou colocar também o link na descrição, caso alguém queira adquirir. Vou desvirar agora, aplicar os botões e depois eu volto para mostrar para vocês. E tá aqui a blusa prontinha. Depois que eu comprei esse kit, gente, com alicate, eu nunca mais quis abrir casinha de botão na máquina. Acho muito mais prático, olha só. E tá pronta a blusa.
Depois eu vou passar o ferro mais uma vez aqui para tirar esse amassadinho e pôr no corpo da boneca. Bom, agora que a roupinha da boneca tá pronta, reservada, aqui eu estou com o corpo. Já mostrei como fazer o corpo, a pintura do rosto lá no vídeo da boneca Nicole. É um passo a passo com duas partes, né? Tem a parte 1, parte 2. E para você que chegou agora no canal, que ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o link tanto da parte 1 como da parte 2 aqui na descrição. Aí você vai e assiste com calma depois, tá? E a única diferença desse rostinho pro rostinho da boneca Nicole é que o dela eu fiz com olhos castanhos e essa fiz com olhos azuis. Então você usa a mesma técnica de pintura que eu mostrei lá, só que muda a cor conforme o gosto da sua cliente. Pode fazer verde, pode fazer eles castanhos, azuis, tá bom? Por isso que eu não mostrei aqui o passo a passo. Eu coloquei 2 alfinetes nas orelhas porque eu coloquei um pouquinho de cola pano em cada uma para a orelha não ficar muito aberta. Então, coloquei um pinguinho de cola pano em cada lado e fixei usando o alfinete. Depois eu vou tirar. E agora vou mostrar como fazer o cabelo dela. A técnica também é a mesma que eu usei para fazer os cabelos da Nicole, só que a diferença aqui é o comprimento, tá? Eu vou fazer ele um pouquinho mais curto e vou fazer com franja. Antes de começar a fazer os cabelos, as mechas para os cabelos dela, aqui a gente precisa fazer umas marcações, tá? Com um lápis ou a caneta fantasminha, tanto faz. Aqui eu fiz pontos, mas não tem uma medida certa, você vai fazer do tamanho que quiser, tá? Quanto maior o ponto, mais mechas você vai ter que encaixar dentro de cada um. Então, não precisa ser muito grande nem muito pequeno, tá? Aí faz esses tracinhos, ó, dá um espaço entre um e outro e vai fazendo, pegando aqui na parte de baixo do pescoço, porque já fica escondido esse acabamento aqui de costura. E em cada pontinho desse vai ser encaixada uma ou duas mechas, se preferir, tá bom? Então, eu fiz esses riscos, ó, até a parte da costura aqui no topo da cabeça da boneca. E para fazer esses pontos, eu tô aqui com a agulha para boneca de pano, usando o fio da própria lã, que eu vou fazer o cabelinho da boneca. Dei um nó na ponta e já fiz o primeiro pontinho aqui, ó, na parte de baixo. Agora, vou seguir fazendo esses pontos, olha só. Aí, dou um espacinho e já faço o outro. E nisso, eu vou fazendo em toda a parte da cabecinha dela. Até completar tudo. Não precisa deixar muito apertado nem muito folgado, tá? Porque depois a gente vai ter que encaixar as mechas. E se você ainda não tem agulha para crochê, mesmo que você não saiba fazer crochê, é bom sempre ter uma para poder facilitar na hora de aplicar as mechas, tá bom? Ajuda muito. Ó, já vou sair na parte de cima aqui, ó, para fazer a próxima carreirinha. Não é difícil, gente. Só ter paciência. Eu não vou mostrar todo esse processo até em cima, para não ficar cansativo e o vídeo muito mais longo do que o previsto. É só para vocês verem, porque sempre tem alguém iniciando que nunca fez. Então é bom mostrar. E vai fazendo isso até o topo. Quando finalizar, faz um nozinho para arrematar a costura, para a gente começar a encaixar as primeiras mechas. Finalizei a costura e agora vamos encaixar a primeira mecha. Então, eu vou passar uma medida para vocês iniciarem da primeira carreirinha. E essa mecha, ela será de 6 fios, eles têm a medida de 20 centímetros,
tá? Tô usando 6, mas você pode usar quantos quiser, tá bom, gente? E essa medida também pode ser alterada, é porque eu quero o cabelo nesse comprimento aqui, nem muito longo, nem curto demais. Então, isso que vai definir é você, tá? Na hora de fazer a boneca. Eu só tô mostrando como eu tô fazendo a minha aqui. Bom, 6 fios para a primeira mecha, dobra assim ao meio, pega a agulha e põe aqui, ó, nesse primeiro ponto, e depois é só puxar. Puxou, formou uma argola. Agora, você passa todas as pontas dentro dessa argola e puxa tudo. Olha só. Formou a primeira mecha, tá? E nisso, você vai fazendo em cada ponto, completando essa primeira carreira. Finalizei a primeira carreira, todos os pontos preenchidos com as mechas. E para fazer as seguintes, eu vou explicar para vocês, tá? Não vou mostrar como fazer, porque a técnica é a mesma, porém, vocês vão medir dessa forma. Para você ter a medida do fio para fazer as mechas dessa segunda carreira, você vai pegar o fio da lã, vai posicionar aqui para ver mais ou menos o comprimento, olha só, e vai cortar aqui, tá bom? Porque o importante é você posicionar onde está o ponto, dobrar o fio e cortar no mesmo comprimento, seguindo aqui o corte da primeira carreirinha, entendeu? Então, você vai fazer isso com todas as mechinhas seguintes, ou seja, as próximas aqui serão com fios maiores, então já não serão mais de 20 centímetros como dessa primeira carreira. Então, vamos supor aqui que você já completou essas carreiras e chegou nessa daqui, bem próxima do topo. Você vai dobrar o fio, deixa ele aqui alinhado ao corte da primeira, olha só. E, por exemplo, você quer preencher essa carreira, você vai dobrar o fio aqui na altura dela, ó, tá certinho com o corte. E pronto, gente, você vai cortar aqui, ó. Ou seja, vai ficar um fio bem grande, mas vai estar alinhado a primeira carreirinha, tá bom? Aí você corta, faz as mechinhas dessa carreira todas com essa mesma medida desse fio. E para fazer as mechas daqui do topo, da mesma forma, você sobe mais um pouquinho, dobra o fio, deixa ele bem alinhado aqui com o corte da primeira carreira, ó, mais ou menos aqui. Pega esse fio para servir de medida para as próximas mechas daqui. No caso, são 2 mechas aqui no topo, tá bom? Eu acho bem mais prático fazer dessa forma. Então, é assim que eu faço os cabelos das bonecas, sem usar cola. E se você quiser fazer uma boneca com cabelo cacheado, já tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer, tá? Como aplicar as mechas usando essa mesma técnica, só que o cabelo todo cacheadinho, tá bom? Eu vou fazer o corte de todas essas mechas aqui para completar esses pontos e depois eu volto para mostrar para vocês. Aí a gente finaliza fazendo juntas a mecha que vai ficar aqui na frente. Aí eu vou explicar como fazer a franjinha. Já completei todas as carreiras, preenchi os pontos e deixei essa última aqui para preencher agora, tá? Olha só, coloquei o fio daquela forma que eu expliquei lá no começo, cortei todos na mesma medida, ó. E vou aplicar. Depois é só aparar as pontas, sempre fica uma pontinha maior do que a outra, mas não tem problema. É só depois você cortar e o cabelinho tá pronto, pelo menos nessa parte aqui de trás. Ó, puxei, fiz a argolinha e agora passar as pontas
aqui pra dentro. Agora é só puxar, formou o nozinho. Prontinho, gente. Olha só. Essa parte tá concluída. Eu vou colocar o tripé aqui da forma correta para vocês verem numa certa distância como ficou. Ficou assim. Olha só. Eu amei esse comprimento, porque tô acostumada a fazer sempre com os cabelos bem longos. Então, ele assim meio curtinho, até que ficou bem legal, né? É bom fazer com penteados diferentes, para sua cliente ter escolha. Agora, vamos para a mecha que fica aqui no topo. E dessa mecha, a gente vai fazer uma franja, tá? Aqui, eu cortei fios com a medida de 30 centímetros, tá bom? Achei que ficava bacana, ó. Bate aqui com o comprimento do cabelo. E mesmo que passe um pouquinho, depois é só aparar as pontas. E aqui você põe a quantidade de fios que quiser, tá bom? Então, deixa essa mecha um pouco mais volumosa, porque a gente ainda vai soltar uns fios aqui na frente para fazer a franja. Eu gosto com um volume um pouco maior, mas você pode fazer aí com menos volume. Quanto mais fios você põe, mais a mecha vai ficar volumosa. Aí quem controla isso é você. E pronto, agora vou dar uns pontinhos usando a agulha para boneca. Vou fazer aqui, ó, para ficar bem escondidinho o nó. Aí saio aqui na frente. Furo novamente para poder arrematar. E quando arrematar a costura, eu já faço isso com a mecha encaixada aqui no meio. Depois eu dou mais uns pontinhos só para reforçar. Mas a ideia é fazer esse cabelo sem usar cola, tá, gente? Eu só uso cola quando é um chaveirinho, uma cabeça de boneca pequena. Mas essas bonecas aqui maiores eu não uso, porque o acabamento não fica bom. E boneca grande assim, o pessoal movimenta, mexe no cabelo. Por mais que você tenha cuidado, sempre fica alguma parte com a cola mostrando, e eu não gosto. Trabalhei muitos anos fazendo com cola e hoje em dia eu não trabalho mais assim. Eu prefiro fazer costurado mesmo, dá mais trabalho, leva mais tempo, mas a boneca fica com um acabamento perfeito. Agora, é só cortar esse fio no mesmo comprimento do cabelo, tá? Bom, agora você vai pegar um pouquinho de cada lado da mecha e vai dar uns pontinhos usando o fio da própria lã, pega a agulha e dá uns pontinhos aqui atrás da orelha. Do outro lado, da mesma forma, vou dar uns pontinhos aqui e pronto, que é para ficar um acabamento melhorzinho aqui em cima, onde ficaram os nós das mechas de trás, tá? Então, vai ficar costuradinho aqui. Depois, você vai fazer uma outra mecha, dessa vez aqui no meio, ó, com a quantidade de fios que você acha melhor para fazer a franjinha dela. E não precisa fazer uma franja muito grossa, tá, gente? Eu vou separar aqui a mecha que eu vou costurar atrás da orelha, ó. E aqui eu vou separar alguns fios do meio para depois cortar.
E as outras partes ficam soltinhas mesmo, você pode depois colocar um lacinho aqui do lado, não tem problema, tá? Você pode encostar um pouquinho atrás da orelha, mas sem costurar, tá bom? Então, aqui, ó, vou tirar só alguns fios na parte da frente, vou dividir aqui direitinho. Não são muitos, ó. Fazer uma franjinha menos volumosa, não precisa de muitos fios. E essas partes aqui vão ficar soltinhas, você pode jogar atrás da orelha sem problema, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Primeiro, eu vou costurar aqui essas mechas, né, atrás da orelha, dar uns pontinhos aqui e outro aqui. E depois, eu vou cortar a franja. Já dei os pontinhos naquelas mechas que ficam atrás da orelha, olha só. Dei uns pontinhos aqui, do outro lado também. Aqui, já separei a mecha que vai ficar desse lado. A outra também tá aqui, ó. Vai ficar tudo soltinho. E aqui, separei a mecha para poder fazer a franja, tá? Eu vou cortar um pouquinho aqui embaixo, aí depois eu vou aparando se precisar cortar mais. Ó, vou cortar mais um pouco e assim vou aparando até ela ficar no tamanho legal aqui. Lembrando que é opcional, se você não quiser franjinha, não tem problema, mas eu queria fazer com penteado diferente. Ó, tá dando pra ver os olhinhos, nem muito curta, nem longa demais, pra mim tá ótimo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só como ficou. Uma gracinha, né? Agora eu vou colar meia pérola nas orelhas. E tá aqui, gente. E pra fazer a boina, eu tô pegando essa tira menor. Vou colocar direito com direito e fazer uma costura com retrocesso no começo e no final aqui, tá bom? Fiz a costura, agora a gente vai abrir aqui, vai vincar e colocar dessa forma, ó. Avesso com avesso. Depois, você vai para a máquina fazer um zigue-zague em toda essa parte aqui do corte do tecido, tá bom? Para ficar com um acabamento bonitinho. Então, vai fazer isso em toda a volta aqui na parte superior. Já fiz a costura aqui na parte de cima. E o próximo passo é fazer a mesma costura aqui, ó, direito com direito nessa faixa maior. Vou para a máquina e volto já já com essa parte costurada. E aqui eu fiz uma marcação onde ficou a costura, ó, no lado direito do tecido. Fiz uma marcação aqui e exatamente na metade desse tecido, ó, fiz outra marcação com giz de alfaiate, tá? E aqui também, olha só, onde ficou aquela costurinha, eu fiz um risquinho com giz de alfaiate e exatamente aqui na metade, ó, do outro lado, fiz a mesma coisa, risquei e tá aqui. Agora, a gente vai colocar risco com risco, assim. Ó, aqui tá a costura com costura, onde eu marquei. Vou abrir essa costurinha aqui, ó, do tecido. Aí, você vai alfinetar ou
pode usar os clipes, tá? E aqui você faz a mesma coisa na outra metade, onde você marcou, tá? Coloca aqui dentro, ó, e deixa risco com risco para ficar tudo bem alinhado. Aqui. Vou prender. Bom, pessoal, agora que a gente já marcou a metade dos tecidos, uniu as duas, né? O próximo passo é a gente distribuir esse tecido, essa faixa maior aqui, com pregas, tá? Porque ela tem que ficar toda bem distribuída, até bater na mesma medida aqui do diâmetro da base da boina, tá? Então, aqui, ó, tem muito tecido dentro, a gente vai fazer um monte de preguinhas para poder ficar distribuídas de forma certinha, né? Tudo igual para cada lado, para a boina ficar bem bonitinha. Aí é só passar uma costura aqui na borda, toda a bordinha para prender. Eu acho que a parte mais chatinha é essa mesmo, de distribuir essas preguinhas. Mas você vai fazendo, ó, com calma, tá? Aqui eu vou dobrar pro lado esquerdo, assim. Fazer uma dobrinha, ó, fiz. E vou fazer também pro lado direito, ó. Aqui no lado direito, dobrei. Fiz uma dobrinha aqui pra dentro, ficou desse jeito, ó. Aqui e aqui, tá? Aí você vem com um alfinete ou clipe e prende isso aqui, para não sair do lugar, porque depois a gente vai fazer uma costura em toda a volta para prender essas preguinhas. Aí você vai fazendo até completar aqui esse lado, assim, para um lado e aqui para o outro, sempre na parte interna, tá? Pelo menos é assim que eu faço para as minhas bonecas. E o tamanho da prega quem vai definir é você, contanto que fique bem distribuída aqui dentro desse diâmetro. Ó, vou pôr o clipe. Ainda sobrou tecido, ó, até essa metade onde a gente prendeu ainda tem esse espaço aqui. Vamos fazer mais uma prega. Aí você distribui aí até encaixar bem com esse lado. Olha só, fiz assim, ó. Encaixou certinho, ó. Aqui tá a metade, deu pra fazer mais uma. Ponho o clipe. Se certifica de que não tá sobrando tecido, ó, tá certinho. Põe o clipe e esse lado já tá pronto. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado, ó. Esse monte de tecido, vou dobrar até ficar da mesma forma, ó. Dobrinha aqui na parte interna, para um lado, dobrinha para o outro. Tá feita a preguinha, é só prender. Aqui também, vou fazer mais uma, ó. E vou prender. E aqui sobrou também tecido, vou fazer uma prega, dobrinha para um lado, dobrinha para o outro.
Vê se bateu certinho aqui, ó, se precisa ajustar. E tá pronta a última prega, tudo certinho aqui. Põe o clipe. E o próximo passo é fazer uma costura em toda essa bordinha, ó, com retrocesso no começo e no final, para poder dar continuidade a esse processo aqui de costura da boina. Depois, gente, faz um zigue-zague como acabamento, porque essa parte daqui, ó, tá com corte do tecido. Nessa outra a gente já fez o acabamento com zigue-zague. Então, para ficar bonitinho, você, depois que fizer a costura reta, né, em toda a bordinha, você finaliza com mais uma costura com zigue-zague, para poder virar e fazer o acabamento da boina. Bom, gente, aqui eu já finalizei a costura reta e depois o zigue-zague como acabamento, ó. E o próximo passo é pegar uma agulha comum mesmo, tô usando a linha 10, dei um nozinho na ponta e vou fazer um alinhavo em toda essa bordinha aqui, ó, do corte do tecido, para fazer um fuxico mesmo, tá? Aí, depois é só franzir e dar uns nozinhos nas pontas, para poder finalizar. E aqui, do lado, eu tenho um pedacinho de tecido, um retalho. Coloquei um botão no meio e fiz o corte, ó. Depois, fiz a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Fui costurando na bordinha com agulha comum mesmo, para fazer um alinhavo. E depois é só franzir, ó, com um botão dentro, tá? Para fazer o acabamento da boina. Aí você encapa o botão, usa o botão no tamanho que você quiser. Você pode também colocar um pouquinho de fibra aqui dentro para deixar ele bem volumoso, tá? Mas é basicamente isso. Depois é só dar uns pontinhos aqui e cortar, e tá pronto o botão para você fixar aqui na parte superior da boina, no lado direito. Ó, vou fazendo essa costura em toda a volta, franzindo, depois vou dar um nozinho, arremata a costura e é só virar e a boina tá pronta. Depois é só colar esse botão. Já finalizei a costura interna aqui, depois que eu franzi. E aqui do lado de fora, ao invés de colar, eu preferi dar uns pontinhos para fixar o botão encapado, usando a agulha comum mesmo, uma linha da mesma cor do tecido. E ficou assim a boina, gente, muito fofa, um acessório que vai dar todo um charme aí para sua boneca, que vai combinar super bem. É só você fazer a boina combinando aí com a cor da roupinha dela. E para fazer o lacinho para pôr no sapato, eu tenho aqui o tricoline dobrado. O molde também vai estar disponível junto com os outros. E aqui eu coloquei o molde, risquei e depois costurei em cima do risco. Comecei aqui, ó, com retrocesso, fui seguindo a costura em cima de onde eu risquei e finalizei aqui com retrocesso novamente. Então, ficou essa abertura para desvirar, e antes de desvirar, dá uns piques aqui nesses cantinhos, ó, tá? Porque aí quando desvira, fica tudo bem certinho. Bom, é só desvirar pela abertura, vai ficar assim, depois você dobra, vinca, e exatamente no meio, você vai fazer uma costurinha com agulha comum mesmo, e uma linha da mesma cor do tecido, tá? Ó, coloquei o nozinho aqui pra dentro. E agora eu vou fazer uma costurinha bem em cima da marcação. Aí é só puxar pra franzir. Dar um nó. Depois, mais uma vez, pra arrematar a costura. E fica assim, tá? Aí você vai fazer mais uma vez. Agora é só você dar uns pontinhos na frente do sapatinho da boneca.
Se quiser, pode alterar as medidas desse molde. Você pode colocar alguns centímetros para os lados e também pode diminuir caso você queira um lacinho menor, para você usar tanto na boina para decorar, nos sapatos, na roupinha, tá bom? E finalizadas todas as costuras, olha só como a boneca ficou, gente, muito fofa, né? Linda, linda. Aqui coloquei a boina, se você não quiser, não tem problema, põe um lacinho aqui nos cabelos dela que fica um charme, mas eu achei que ficou bem diferente. É uma proposta nova aí para você mostrar para as clientes um novo acessório. Agora me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. E não esqueça de deixar o like, se inscrever se você está aqui pela primeira vez. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Lembrando que para adquirir esse projeto é só clicar no link do WhatsApp que está aqui na descrição. E aguarde, porque tem mais. Esse é só o primeiro de muitos vídeos com esse tema de Natal. E a gente se encontra no próximo passo a passo. Beijo grande. Tchau, tchau.